Olá, meus caros amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você esteja vendo essa gravação. Esta é o quinto encontro ou a quarta aula, de acordo com o conteúdo programado. Esta gravação está sendo feita no dia 27 de junho de 2022. Faz parte do curso Pseudoformação e Personalidade Autoritária, promovido pelo Instituto de Formação Humana. Pois bem, o tema dessa aula, que está baseada num texto que eu escrevi há cerca de 12 anos, foi publicado em 2011, né? O texto intitulado Cultura, Sentidos da Formação Humana para o Indivíduo e para a Sociedade. O objetivo desse texto foi discutir a ideia de formação humana e sua relação com a ideia de cultura, né? Até que ponto a cultura pode ser considerada formativa e quando não sucede, né? E para fazer isso, o texto faz uma comensuração entre os dois conceitos, de cultura e de formação humana, né? Então, inicia-se o texto com a discussão sobre o sentido de cultura, né? O sentido predominante hoje de cultura é um sentido que adveio da ciência da antropologia, né? Uma ciência nascida no século XIX e plenamente consolidada durante o século XX. Né? Esse sentido de cultura hoje, né, aproxima-se de um sentido de identidade de uma sociedade ou de grupos ou de parcelas da sociedade, não é? Então, de tal forma, quando a gente fala cultura brasileira, cultura francesa, cultura pernambucana, né, cultura dos povos do Alto Xingu, cultura inca e assim sucessivamente, não é? A gente toma por esse conceito, né, a ideia ou uma acepção de que há um conjunto de objetivações, né, que definem aquele tipo de comunidade de povo como tal, né? Tanto as suas produções culturais quanto o seu universo simbólico, as significações por meio das quais eles estruturam as suas formas de vida, né? Então tudo isso assume o sentido de cultura, né? Então nesse sentido a cultura é sempre pressuposta como a ideia do próprio mundo humano, né? O ser humano não pode viver senão em uma cultura ou em determinadas culturas, né? Não teríamos condições sequer de dizer quem o ser humano é fora de uma determinada cultura. Esse sentido, que é hoje o predominante do termo cultura, ele foi construído, né, pela antropologia e tornou-se muito influente e o fez em luta contra um outro conceito anterior, né, que era um conceito mais eurocêntrico, a ideia de que apenas determinados povos, né, e esses especialmente os povos europeus, eram, digamos assim, detentores, não é? Ou viviam dentro de determinadas formas culturais, né? Nesse caso, assumia-se a ideia de que aqueles povos que não estavam nessas sociedades não eram povos aculturados, não eram povos
que tivessem cultura, eram povos bárbaros, né? Obviamente, esse é um sentido arrogante, né? Imperialista, racista, né? De cultura, né? Mas ele, por sua vez, já foi a corrupção, né? De um sentido anterior de cultura, né? Porque quando os europeus queriam dizer no século XIX, e às vezes alguns ainda hoje, né, acreditando que só eles são detentores de formas culturais, no sentido de que outros povos não tinham as realizações que eles tinham, como a ciência, as determinadas artes, não é? A música, etc. Não é? Então, objetivações essas que se expressavam nos salões, né? Nas cortes europeias. Não é? Então, como aqueles outros povos não tinham essas formas de vida, então eles não eram detentores de cultura. Né? Esse era o sentido que os europeus tinham da ideia de cultura. Então, certamente um sentido de cultura exclusivista, né? Eurocêntrico e, com certeza, assim, estabelecendo uma hierarquia entre os povos, né? Sobre os que tinham cultura e os que não tinham. Né? Quanto a isso daí, portanto, a antropologia demonstrou que os povos que ela estudou, né, que os antropólogos estiveram, com os quais os antropólogos conviveram durante anos, né? Então, a antropologia demonstrou cabalmente a riqueza da vida desses povos, né? Os sistemas complexos que eles tinham de estabelecimento de significações, de estrutura da vida em comum, né? E demonstrou assim, dessa forma, né? De uma forma cabal, que esses povos também tinham as suas culturas, distintas da cultura europeia, mas tão culturas quanto a europeia. Né? Ou seja, esses povos não viviam numa ordem dada exclusivamente caída da natureza, mas eles construíram um mundo, né? Ou mundos nos quais viviam. Né? Esses mundos dotados de significações, de ordens simbólicas, etc. Então, assim, normalmente, né, quando se fala cultura, esses dois sentidos são os que mais sobressaem. E hoje o predominante, né, nesse sentido ainda bem, é o sentido antropológico de cultura, como que estrutura todos os grupamentos humanos, né, que é um sentido que aproxima-se mais da ideia de identidade, não é? Aquilo que confere identidade a povos, a parcelas de determinadas sociedades, etc. Não é? Então, mas como eu estava dizendo, o sentido anterior, não é, ao qual a antropologia se contrapôs, esse sentido mais eurocêntrico, ele foi uma corrupção de um sentido anterior de cultura, né, que era a ideia de que o espírito humano precisava de ser cultivado, né, e de que, portanto, determinadas realizações humanas permitiam esse cultivo humano. Né? Essa ideia de cultura, nesse sentido, ela remonta aos romanos. Né? O termo cultura é um termo romano, né? E que está associado, a sua ideia está associada etimologicamente está associada ao, digamos assim, ao contexto de surgimento da agricultura, né? De quando os povos se sedentarizaram, deixaram a forma de ser caçadores e coletores e passaram a habitar um determinado lugar de forma estável. Né? Para fazer isso, esses povos precisavam produzir alimentos, né? Não mais buscá-los prontos na natureza. Né? Daí eles tinham que desenvolver uma atividade deliberada de fazer a terra produzir
os alimentos necessários, né? Para isso aí precisavam de uma ação, né, humana associada aos recursos naturais disponíveis, de tal forma que então a natureza pudesse prover, né, por meio desse cultivo humano, os alimentos naturais, né, os alimentos necessários à espécie humana. Tanto assim que até hoje a gente utiliza também esse termo na agricultura, né, para falar, por exemplo, a cultura do feijão, a cultura da cana-de-açúcar, a cultura do milho e assim vai, né? A ideia de que, portanto, como os alimentos precisam ser cultivados, não é? Assim também o ser humano precisa ser cultivado, né? O espírito humano precisaria de cultura, no sentido de que ele não poderia ser abandonado simplesmente ao ciclo natural. Precisava haver uma ação deliberada, um conjunto de ações deliberadas, no sentido de prover o desenvolvimento dos frutos que a condição humana seria passível de prover. Essa ideia de cultura é o que vai, portanto, com o passar dos séculos, ele vai se transformar no sentido de que determinadas atividades sociais promoviam esse sentido. Então, no caso das sociedades europeias, passou-se, por exemplo, ou melhor dizendo, as sociedades ocidentais de um modo geral, né, e praticamente, realmente, originalmente a Europa, né. Então, a ideia de que essas atividades se expressavam nas artes, nas ciências, né, na literatura e assim por diante, no sentido de que essas atividades promoviam o espírito humano, né? É claro que, como já falei, isso vai ser deturpado para o sentido de que somente os povos que detivessem isso seriam povos cultos, povos cultivados, né? E daí vem essa corruptela, né, desse sentido originário de assumir uma perspectiva etnocêntrica, a qual a antropologia irá se contrapor, como já falei, né? Mas então, voltando, né, esse sentido originário de cultivo do espírito humano seria o equivalente, por exemplo, em suas origens gregas, à paideia, né? Então, quando o grego clássico, antigo, falava, por exemplo, de que o homem é um animal político, né, essa frase que Aristóteles tornou célebre, né, mas isso era um entendimento grego mais amplo, não só de Aristóteles, né. O que significava dizer que a polis grega, né, fazia tornava possível a formação, o cultivo desse ser humano, né? Então, nesse sentido de que o ser humano era um ser que só se tornava plenamente humano na convivência com outros seres humanos. E essa convivência precisava ser pensada, né? Daí a importância que eles davam ao legislador, né, que iria formar as instituições necessárias para o convívio humano, né? Por isso que Aristóteles também afirma, né, no seu texto A Política, que tanto a educação quanto a política tinham os mesmos objetivos, né, que era promover a felicidade humana, né? Só que a política via essa felicidade ser desenvolvida para o maior número possível de pessoas, né, vivendo em comum, e a educação tinha essa visão destinada a um ser particular, né? Então, mas ambas partiam do pressuposto de que o ser humano precisava desenvolver determinados aspectos de sua condição humana para, de fato, poder auferir das realizações plenamente humanas. Ou seja, esses conceitos
clássicos, né, tanto de política quanto de educação, pelo menos em Aristóteles, mas não só nele, já admitia que o ser humano, só por nascer e viver e, digamos assim, sofrer o processo de socialização, ele não se tornava humano, né? Era preciso haver uma ação deliberada ou um conjunto de condições para prover os elementos necessários a que esse ser humano, de fato, fosse humanizado plenamente, não é? Então, daí a ideia de paideia, não é? Que se associa posteriormente na tradição latina a ideia de cultura. Não é? Pois bem, então, a esse sentido de cultura originário aqui, eu vou chamar assim, de cultura no sentido restrito, né? ou no sentido de cultura estrito senso. Né? Enquanto o sentido que foi gerado a partir da antropologia, eu vou chamar de cultura no sentido lato sensu, no sentido mais genérico. Né? Então, por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo essa distinção? Justamente porque, para falar da formação humana, em relação à cultura, é preciso que a gente tenha essa clareza conceitual. Porque no sentido normalmente genérico, lato de cultura, é difícil que a gente tenha o discernimento necessário para, digamos, delimitar o conceito de formação. Isso porque nem tudo que existe numa cultura lato sensu é formativo. Né? Quando a gente pensa de uma forma mais aprofundada sobre esse tema, né, a gente não vai ter grande dificuldade de perceber isso, porque toda sociedade desenvolve e estabelece práticas, costumes, etc. Alguns que vão ser, digamos assim, pró-desenvolvimento humano, certo? E outros que vão ser regressivos. Né? Para o desenvolvimento humano, eu estou falando justamente daqueles que promovem as condições de humanização que o ser humano já traz em si. Enquanto há outros traços que promovem aspectos, digamos assim, regressivos, pré-civilizatórios. Então, por exemplo, há em todas as sociedades elementos de violência estabelecidos. E às vezes até sancionados como se fossem aspectos necessários. Então, e muitas vezes diversos sujeitos se apropriam disso como se fossem um princípio que devesse ser defendido. Então, a ideia de, por exemplo, olho por olho, dente por dente, devolver na mesma moeda, isso está estabelecido em diversas sociedades, inclusive a brasileira. O que estamos vendo nos últimos anos no Brasil é muito, desde 2016 para cá, é mais ou menos isso. Então, a ideia de que a liberdade se funda na violência. Então, um traço desse tipo social, dificilmente a gente vai dizer que é um traço formativo. Isso é um traço regressivo. É um traço que quer, por exemplo, deixar o ser humano na condição em que prevalece a força bruta, prevalece a lei do mais forte. Então, são elementos que, se eles fossem os únicos existentes,
a humanidade sequer teria chegado onde chegou, possivelmente já teria se aniquilado totalmente, não é? Então, é óbvio que esses elementos não foram suprimidos, todos eles estão aí, não é? Mas a humanidade construiu outras formas para, digamos assim, diminuir o alcance desses aspectos primitivos, não é? Então, portanto, quando eu tomo o sentido de cultura no sentido lato, né, é muito difícil entender o sentido de formação humana dentro dessa cultura, porque se eu fizer equivaler os dois conceitos, né, então eu não vou ter nenhum elemento para dizer o que é formativo e o que é não formativo nessa sociedade, né? Então eu vou achar, por exemplo, que isso é completamente relativístico, né? Que tudo, que não há nenhum critério para se distinguir a ideia de formação humana, né? Que tudo seria o que a cultura fizesse. Mas se for assim, não é? De fato, é, se não houver nenhum elemento heurístico para se averiguar e para se identificar o que é de fato formativo em determinada estrutura cultural, então, de fato, o próprio conceito de formação, de educação também estará, digamos assim, estará reduzido, né? Estará reduzido ao existente, né? Então, assim sendo, a gente perderia o próprio sentido de falar em formação humana e em falar em educação também, né? Porque educação, aí existiria um conceito que já daria conta de tudo isso, que seria o de socialização, né? Então, pela socialização, um sujeito que vem ao mundo, um sujeito pré-social, se torna socializado, né? Se tornar socializado significa apropriar-se de formas existentes, né? Essas formas diversas, né? Existentes numa determinada sociedade, de forma a entender e estar no mundo com essas estruturas, não é? Sem entrar no mérito de quais sejam essas estruturas, não é? Então, assim, portanto, o sentido lato de cultura não permite discriminar conceitualmente o que seja ou não seja formativo, né? Já o sentido estrito de cultura, o sentido mais originário, né, do termo cultura, torna em tese possível esse entendimento, né, do que seja cultivar o espírito humano e do que seja não cultivar esse espírito, né? Portanto, estou aqui, portanto, fazendo essa distinção entre esses dois termos, né? E fazendo a comparação relativa ao sentido de formação humana entre eles, não é? Então, eu poderia dizer, no sentido lato de cultura, sentido abrangente de cultura, nem tudo que é cultura é formativo, é formação, certo? Nem tudo que é cultural é formativo. No sentido estrito de cultura, em tese, né, tudo que seria cultural seria formativo, né? Digo em tese porque, de fato, é preciso se averiguar sempre se de fato aquilo que é afirmado como tal está sendo de fato formativo, né? Para que não cheguemos a situações de supremacia ou de situações como chegaram as sociedades europeias de etnocentrismo, né? Então,
a questão, portanto, é quase como se voltasse, né? Qual seria, então, portanto, o critério para se estabelecer o que é formativo e o que não é formativo? O que cultiva ou não cultiva o espírito humano? Então, essa é a questão central, diante da qual muitos preferem, portanto, fugir dela, dizendo que, olha, não existe a possibilidade de tal critério. Cada cultura diz o que é bom e o que não é, não é? Só que muitas vezes até quem defende isso termina entrando em questões sem tentando definir posturas sem primeiramente fazer esse acerto de contas, né? Por exemplo, a gente poderia discutir a situação, por exemplo, das mulheres, né? Em culturas, digamos, de em culturas religiosas não cristãs, não é? Por exemplo, algumas culturas de tradição islâmica, não é? E embora haja grande diferença também entre os diversos sociedades islâmicas, não é tudo igual, não é? E a situação da mulher nas sociedades ocidentais, não é? Então, exatamente, se quisermos utilizar uma régua só para fazer essa comparação, aí a gente vai, em tese, quem tentasse fazer isso estaria assumindo a ideia de que haveria algum elemento pré-definidor à cultura para dizer qual das sociedades estaria mais assegurando os direitos da mulher do que outra, não é? Caso contrário, se eu achar que isso não pode ser feito, então eu diria que cada cultura decide o que fazer, não é? E, portanto, se for assim, eu não poderia fazer nenhuma crítica, nenhuma cultura que não fosse só exclusivamente a minha. E mesmo a minha, em que base eu iria fazer essa crítica, não é? Então veja, a questão, portanto, do que essa é uma questão de fundo, né? É uma questão que muita gente pode evitar botar essa questão na prateleira, né? Mas ela volta, querendo ou não, porque sempre a gente vai, nas questões humanas, a gente vai precisar decidir o que é adequado ao ser humano e o que não é adequado ao ser humano, né? Portanto, aqui a posição que eu assumo nesse texto, continuo assumindo hoje, não é? É que a ideia de formação humana, ela exige um sentido estrito de cultura, certo? Então nem tudo, ela entra no mérito de discutir o que em cada cultura, em sentido lato, é formativo e o que não é, tá? Então essa é uma situação difícil, mas esse sentido de formação humana não afasta essa dificuldade não, certo? Então tem a pretensão de discutir conceitualmente o que é e o que não é formativo. Então, nem toda socialização, portanto, será formativa. Tá? Então, a questão que se levanta em seguida é qual será o critério que que se utilizará, né, que deverá ser escolhido para dizer o que é e o que não é formativo. Né? Então, eu defendo esse texto que o critério deve ser o próprio ser humano, aquilo que constitui o ser humano. Né? Então, é claro que também outras pessoas nesse ponto aqui, diversas posturas na filosofia, querem logo deixar de discutir isso, dizer, olha, isso é questão metafísica. Né? Que a gente chegar e estudar, dizer o que é o ser humano em última instância, isso é uma questão metafísica
e, portanto, não merece, não tem validade essa discussão, né? Bom, eu não estou entre os que aceitam essa posição, não, tá? Mesmo entendendo que há questões metafísicas aí, mas é, a própria distinção entre o que é e o que não é metafísico. Como é que essa distinção pode ser feita? Ela mesma já se assenta em alguma posição possivelmente metafísica para dizer o que é ou não é metafísico, não é? Então, e com certeza voltará à discussão do que convém e do que não convém ao ser humano, não é? Pois bem, sem vou direto tentar mostrar alguns elementos que, a meu ver, são impossíveis de ser afastados quando nós falamos do fenômeno humano, né? E, portanto, esses elementos necessariamente têm que ser considerados em qualquer ideia de formação humana. Então, primeiramente, assim, vamos dizer assim, o ser humano é um ser corpóreo, tá? Eu acho que ninguém pode negar isso, tá? Independentemente da cultura, independentemente da história, independentemente das sociedades, todo ser humano tem uma experiência corpórea, tem um elemento constitutivo de si, que é o seu corpo, né? Então, claro que essa é uma estrutura, né? É uma estrutura idêntica em todos os seres humanos. É óbvio que há variações, não é? No sentido de que, por exemplo, tem limites tem seres humanos que sentem experiência de mais frio do que outros seres humanos, não é? Tem seres humanos que processam um pouquinho melhor determinados alimentos do que outros, não é? Porém, isso dentro de uma faixa determinada, né? Porém, há limites diante dos quais nenhum ser humano consegue transpor, né? Então, por exemplo, tem seres humanos que vão sentir frio aos 18 graus, outros não vão sentir, tá? Porém, vamos supor assim, a 10 graus, tá? A 5 graus, todo ser humano precisa estar agasalhado, né? A 0 grau, então, não tem esse, né? Todo ser humano tem que estar agasalhado, senão, passar muito tempo, a 0 graus vai morrer, tá? A temperatura para cima também é a mesma coisa, né? Lógico, vai ter limiares diferentes entre alguns seres humanos, mas chega um ponto que nenhum ser humano pode sobreviver naquela temperatura, tá? Então, todo ser humano precisa, por exemplo, de oxigênio para respirar, né? Quanto mais poluído estiver uma situação com menos oxigênio, mais isso vai trazer prejuízos aos seres humanos, né? E por aí vai. Estou citando elementos assim. Nenhum ser humano, por exemplo, nenhum organismo humano processa celulose, por exemplo. Se o ser humano ingerir celulose, ele não vai digerir esse, esse elemento, né? Ao contrário de outros animais que conseguem fazer esse processamento. O corpo humano não faz, né? Então, esses são elementos, digamos assim, comuns aos seres humanos. Essa propriedade humana, corpórea, né, precisa também ser cuidada dentro. É por isso que existe, digamos assim, a medicina, né, para tratar determinadas doenças, né. Claro que tem determinadas doenças que a medicina não consegue tratar, né, determinadas situações de desenvolvimento de uma determinada doença que ela não consegue tratar e a pessoa vai a óbito, não é? Mas um largo espectro pode ser tratado, né? E, por exemplo, um médico que tenha se formado na Bolívia é capaz de tratar um brasileiro, é capaz de tratar um chinês, é capaz de tratar um vietnamita, não é? Por quê? Porque os princípios somáticos nos seres humanos são os mesmos, não é? Então, essa é uma experiência constitutiva do humano, não é? O ser corpóreo, não é? Mas a gente não é só isso, tá?
A gente é também, nós seres humanos temos a nossa dimensão senciente, né? Tanto externa quanto interna, né? Então todos nós temos, digamos assim, experimentamos o mundo por meio de nossos sentidos, né? Lógico que a própria sociedade modula, né? Os conteúdos de como os sentidos atuam, né? Então, determinadas coisas a gente vai gostar, outras não vai gostar, né? A gente vai saber distinguir sabores, não é? E alguns a gente vai achar bons, outros não vai achar bons, não é? O aroma, etc. Mas nós temos também sentidos internos, né? Todos nós somos seres emocionais, todos nós sentimos raiva, medo, alegria, tristeza, frustração, né? Êxtase, né? E por aí vai, certo? Lógico que as formas pelas quais e os conteúdos por meio dos quais a gente expressa essas emoções, esses sentimentos aí variam infinitamente entre os indivíduos e entre as diversas culturas. Porém, essas sensações internas são vivenciadas por todos os seres humanos. Tá? Então, nós somos também seres mentais, não é? Seres que imaginamos, que figuramos, né? As coisas, independentemente dos elementos externos. Né? A capacidade de figuração da mente humana é independente do que existe externamente. Claro que ela pode associar a sua figuração interna a aspectos externos captados pelos sentidos, mas a capacidade figurativa da mente é independente disso. Né? Então, a capacidade de figurar, de imaginar, né? E depois, quando ela se apropria desse conteúdo social que é a linguagem, ela é capaz de refletir, né? De associar as figurações e aquilo que é captado da realidade exterior por meio de ideias, de conceitos, né? E chegar a determinadas conclusões. Né? Também, em todas as culturas, isso é possível. Né? E por meio dessa capacidade imaginativa, figurativa, os seres humanos são capazes de construir suas instituições, suas práticas, definir os sentidos, né, que considera mais adequados da vida em comum, etc. Né? Então, mas isso também não define exaustivamente o que é o ser humano. O ser humano também vive entre outros seres humanos. Né? Então, o ser humano sequer pode se apropriar, por exemplo, de linguagens se não estiver entre outros seres humanos. Né? Então, a própria condição de ser humano, ela se plenifica no meio de outros seres humanos. Né? Então, portanto, o ser humano é um ser aberto. Ele não vai desenvolver-se bem fechado em si mesmo. Né? Então ele precisa abrir-se ao outro, aos outros, para até ser melhor ele mesmo. Né? Então a abertura aos outros, podemos dizer aos outros, tanto pessoais, tanto aqueles próximos, quanto a abertura ao outro grande, à sociedade, à humanidade. Né? E também, hoje a gente tem clareza disso, né? Coisa que a humanidade não tinha alguns séculos atrás, a abertura ao próprio planeta, à natureza. Né? Ou seja, hoje sabemos que nós não somos seres tão independentes assim do ecossistema Terra. Né? Então, a ideia de preservação do meio ambiente vem da ideia de que o ser humano é um ser que depende de determinadas condições desse ambiente. Né? Portanto, o ser humano é um ser aberto à transcendência. Né? A transcendência do outro mais próximo, do outro como sociedade, humanidade, e do outro como natureza, planeta, cosmos. Né?
Então tudo isso define o ser humano. Então veja, então a gente pode dizer que, resumindo, o ser humano é um ser corpóreo, um ser senciente, interno e externamente, um ser mental, né? Pensante no sentido de não só pensar lógico, filosófico, mas pensar figurativo, imaginativo, não é? Simbólico. Não é? Nós somos um ser aberto à transcendência do outro, da humanidade e da natureza. Não é? Então veja aí, pelo menos aí temos aí 5, 6 dimensões constitutivas do humano. Não é? Acredito que nenhuma dessa dimensão aí é aleatória. Não é? Então, acho que não dá para dizer que isso que eu acabei de falar são minha opinião pessoal. Não. Né? Eu acho que todos nós somos capazes de identificar essas dimensões do humano. Pode ser que o ser humano tenha outras dimensões além dessas. Né? Eu não estou dizendo que essas são as finais. Né? Mas é difícil a gente dizer que essas não são aspectos constitutivos do humano. Né? Pronto. Se a gente entende que isso é constitutivo do humano, né, e de que nenhum ser humano nasce humanizado, nasce pronto, né, então daí já se estabelece um parâmetro para a ideia de formação humana. Será formativo tudo aquilo que vier a se propor, constituir, desenvolver, melhor dizendo, esses aspectos constitutivos do humano. Né? Então, tudo aquilo que levar, digamos assim, ao aprimoramento da dimensão corpórea humana, certo? A melhor regulação, né, do aspecto sensitivo humano. Né? Então, por exemplo, desenvolver a ideia do belo. Né? Isso é fundamental, por exemplo, para as artes. Né? É assim que as artes desenvolvem-se em diversos aspectos, né? A música, as artes plásticas, etc., cênicas, etc. Não é? Então, a apreciação do belo, a regulação das nossas sensações internas, nossas emoções, nossos sentimentos, né? A capacidade de imaginar, de refletir, que leva à criação também das artes e a criação das ciências. Não é? Então, e, digamos assim, abrir-se aos outros, né? Ser capaz, por exemplo, de compreender o outro na condição do outro. Né? É o que leva o ser humano, no limite, a uma das coisas mais, uma das realizações maiores do ser humano, que é a capacidade de amar. Né? O ódio é justamente, por isso que a gente pode dizer que o ódio é uma coisa regressiva, né? Porque o ódio está determinado por uma espécie de isolamento, de fechamento, né? De narcisismo, né? Por detestar tudo que é diferente dele, né? Tudo que não está no limite do seu fechamento. Já o amor não. O amor é a capacidade de abrir-se para aceitar, entender, compreender, né? E apreciar aquilo que é distinto de si mesmo. Né? Isso é fundamental para o ser humano. Né? Por isso que a gente pode dizer que o amor é a realização de um determinado grau de formação. Né? Só pode amar aquele ser humano que desenvolveu minimamente algumas capacidades humanas. Né? Por isso que odiar é mais fácil. A odiar não precisa você desenvolver nada. Né? Basta você abominar tudo que é diferente de si. Né? Pois bem, então se tem aí um critério. Né? É um critério que deriva não do que eu quero, não de nenhuma revelação, de nenhuma igreja, né, de nenhuma religião, né, mas deriva da própria constituição do que é o ser humano. Portanto, tudo que promova, né, ainda que de formas diversas, multivariadas, não é,
mas que promova essas dimensões humanas, a gente poderia dizer que é formativo. Portanto, nem tudo na cultura é formativo, né? Na cultura a gente tem, por exemplo, em relação à experiência corpórea mesmo, muitos aspectos que deterioram o nosso corpo, né? Então, quem come, por exemplo, fast food o tempo todinho, né? Essa fast food é uma dimensão da nossa cultura, né? Existe aí. Então, quem come alimento processado o tempo inteiro, vai... isso é um aspecto antiformativo. Por quê? Porque estaria levando a piora, né, da condição de exercício, de funcionamento da sua própria dimensão corpórea, né? Então, o nosso corpo humano também precisa de exercícios. Portanto, uma vida exclusivamente sedentária, digamos assim, uma socialização que não tenha incluído a capacidade do ser humano apreciar e desenvolver a atividade física regular, não é formativa, né? Portanto, é uma dimensão da cultura que aponte para essa necessidade regular de atividade física, a gente poderia dizer que nesse aspecto essa cultura está sendo formativa, né? Então, portanto, a gente teria apreciando, portanto, o que é constitutivo do humano, entendendo o que promove o desenvolvimento, a planificação desses aspectos, teríamos, portanto, um critério para estabelecer o que é e o que não é formativo, né? Então, daí, né, digamos assim, agora como isso a gente pode imaginar isso constituído na cultura, né? Então eu vou pensar aqui dois aspectos, né? Duas dimensões, uma dimensão singular e uma dimensão mais plural, tá? A dimensão singular é aquilo que nós chamamos de indivíduo, né? Às vezes a gente não presta atenção a essa palavrinha indivíduo, mas indivíduo aponta para a ideia de algo que não é dividido, que tem superado a cisão, que está íntegro, que está inteiro, né? Então, se eu pensar, por exemplo, naquilo que me constitui, né, e aí eu já voltando, né, aos aspectos que eu mencionei, em a dimensão corpórea, senciente, pensante, interrelacional, social, de relação com a sociedade e também com a natureza, se eu pensar que todos esses aspectos me constituem, o que seria um indivíduo nessa condição? Seria aquele ser que tivesse esses aspectos o mais possível integrados, não divididos entre uma coisa e outra, né? Em que houvesse uma síntese própria, né, e apropriada à natureza desse sujeito, de forma a que esses aspectos não boicotassem uns aos outros, mas contribuíssem para uma inteireza desse ser, né? Então, portanto, se tomarmos, né, a ideia de indivíduo nessa acepção, nem todo ser particular é um indivíduo, né? Todo ser particular é um ser socializado, mas individuado nem todo será, né? E a gente pode pensar, uma outra forma de pensar nisso seria as dimensões do pensar, do sentir, do agir, né? Do estar entre humanos, né? Então, quando essas coisas estão, por exemplo, opostas, cindidas entre si, o ser não goza de uma inteireza, né? E possivelmente isso leva o ser humano a uma condição de não se sentir feliz, né? Porque ele experimenta a divisão de si, né? Então, uma condição não suficiente, mas uma condição necessária para a própria felicidade humana é a sua inteireza, né? Quem está íntegro consigo mesmo tem mais possibilidade de experimentar
a felicidade, né? Quem está dividido tem menos possibilidade disso, né? Estou falando de possibilidade, tá? Certo? Porque é óbvio que para um pleno bem-estar do ser humano precisa também das condições objetivas. Isso aí já é outra questão, já é a sociedade, não é? Então, portanto, assim, o indivíduo seria aquele que estaria em um grau considerável unificado, não dividido, né? Estou falando num grau considerável por quê? Porque a gente nunca vai poder assumir isso que essa unificação estará plena, totalmente realizada, né? Esse nível, esse grau de perfeição não é da natureza humana, não é da experiência humana. Então, o ser humano sempre vai ter, digamos assim, algo a aprimorar em sua integração, em sua individuação. Tá? Bom, para que o indivíduo alcance tal condição, é claro que ele precisa contar com realizações, condições, possibilidades oferecidas, disponibilizadas pela sociedade. Né? E aí está a outra dimensão que a gente pode analisar o setor da cultura. Né? Quanto mais uma sociedade tem consciência disso e estabelece instituições, práticas, formas de prover meios para que a maior parte ou o maior número possível de pessoas possa desenvolver essa integração consigo mesma, né? A gente poderia dizer que quanto mais uma sociedade promove isso, mais ela desenvolve o sentido estrito de cultura, né? Ou seja, mais ela está apta a promover elementos que ajudam os indivíduos a cultivarem a si mesmos. Né? Então, o cultivo de si, né, está associado, portanto, a esse conceito, né, de cultura no sentido estrito. Né? Um aspecto que não realcei, né, mas é importante mencionar, né, esse aspecto da inteireza, da individuação está sempre associado também à dimensão da ética. Né? A própria palavra que a gente utiliza, né, quando a gente diz de uma pessoa que se porta bem em relação a si e aos outros, a gente diz fulano, fulana é uma pessoa íntegra, não é? Querendo dizer com isso que essa pessoa procura dirigir a si mesmo de acordo com um elevado senso ético, não é? Tem autoconsciência das suas escolhas, das suas prioridades, das suas formas de vida, etc. Não é? Essa ideia de integridade, não é? Que portanto tem um aspecto ético, está relacionado pela própria etimologia da palavra a essa pessoa ser inteira consigo mesma, né? Não estar dividida. Não é? Portanto, ter a dimensão ética é algo que também está relacionado a pessoa se encontrar inteirada, né? Se encontrar de forma inteira. Né? Então, portanto, ter, digamos assim, até um determinado grau, ter superado determinadas cisões. Né? Então, é claro que isso envolve um trabalho consigo. Né? Individuar-se não é uma coisa que cai do céu. Né? Exige um trabalho da pessoa consigo mesma. É por isso que nunca a gente pode dizer que isso está assegurado. Né? Nasceu, vai se individuar. Não, pode ser que não. Até podemos dizer que talvez que a maioria dos seres humanos não chega plenamente, né, a desenvolver um sentido aprofundado de individuação. Né? Então, talvez a maioria dos seres humanos
tem uma contradição grande entre o que deseja, o que, por exemplo, o que sente, os seus desejos, o que pensa e a forma como age, né? Então, essa dispersão, essa autocontradição interna dilacera o indivíduo, né? Que deixa, portanto, de experimentar a sua própria individuação, né? Então, voltando ao aspecto objetivo, quanto mais a sociedade disponibilizar meios para ajudar os seres humanos a encontrar formas de desenvolver isso, a gente poderia dizer que mais essa cultura em sentido lato está desenvolvendo cultura no sentido estrito, não é? Agora, para que isso aconteça, né, é preciso que essa sociedade desenvolva instituições para isso, né? Desenvolva formas que estejam disponíveis, né? E, por outro lado, essas instituições, essas formas só podem existir se esse entendimento estiver disseminado entre um grande número de pessoas da sociedade, né? Então, só dando um exemplo histórico, que está longe de ser exaustivo, mas pode ilustrar o sentido do que a gente está dizendo aqui. Por exemplo, o Brasil foi um dos últimos, se não o último país das Américas a fundar uma universidade. Tá? O que é que isso diz do Brasil, da sociedade brasileira? Muita coisa. Tá? Então isso diz historicamente de que essa sociedade brasileira, durante séculos, não considerou importante do ponto de vista formativo a existência de uma universidade, enquanto outras sociedades consideravam, né? O que é que a gente poderia dizer? Será que a gente poderia dizer que, quanto a esse aspecto aí, o Brasil estava menos desenvolvido do que outras sociedades? De minha parte, eu não teria nenhum receio de dizer isso, sim. Claro, isso você não é um raciocínio totalizante, isso se aplica apenas a esse aspecto, né? A esse aspecto, né? Ou seja, nesse aspecto aí, a sociedade brasileira só veio considerar muito tardiamente a importância de existir uma instituição como a universidade. Tá? É claro que a formação humana não exerce-se só numa universidade, claro que não. Né? Precisam de várias outras instituições. Né? Até para desenvolver todos esses aspectos constituintes do humano, precisa certamente de instituições que são diferentes da instituição universitária. Né? Precisa existir instituições distintas, né? Para que, por exemplo, o trabalho, por exemplo, com a sombra humana, para que o ser humano seja capaz de introspecção profunda sobre si, né? De ter uma familiaridade, uma capacidade de regular suas experiências emocionais, sentimentais, associadas à sua forma de vida, né? Isso é um tipo de saber que não está disponibilizado de forma geral por meio das instituições universitárias. Você precisa normalmente de outras instituições para desenvolver isso, né? Então, por exemplo, não é à toa que a psicanálise, estou citando só um exemplo, mas não é o único, né? Desenvolveu-se fora das instituições universitárias, a despeito dela, digamos assim, estar também baseada em conhecimentos que foram desenvolvidos no âmbito universitário. Né? Estou querendo dizer com isso simplesmente de que a complexidade dos elementos constituintes humanos exige uma pluralidade de instituições, né, que estejam aptas a trabalhar e desenvolver todos esses aspectos constituintes do humano. Né? Quanto mais uma sociedade tiver uma riqueza de instituições
intencionalmente desenhadas para possibilitar esse tipo de desenvolvimento, a gente poderia dizer que mais essas sociedades se aproximam ou realizam sentido de cultura, né, em sua acepção estrita. Não é? Para que isso possa ocorrer, é preciso também que haja pessoas, né, que tenham esse sentido apropriado em si mesmo. Né? Portanto, esse tipo de compreensão não pode ser só intelectual. Né? O próprio sentido formativo exige que a sua apreensão seja não só mental, mas também corpórea, também senciente, também introspectiva, né? Capaz de elaborar experiências do inconsciente, né? Que seja também um saber que se mostre, que tenha capaz de regular a inter-relação entre os outros seres humanos, né? E a forma de estar no mundo, o que também se reveste de um saber existencial. Né? Então, portanto, esse tipo de saber formativo é preciso que exista em pessoas que tenham esse saber vivencial minimamente em sua própria vida, né? Para que, desse modo, esteja também em condição de expressar conceitualmente e objetivamente, não é, o que essa experiência pessoal e subjetiva significa. Sem que haja esses sujeitos, né, constituídos, fica muito difícil a sociedade desenvolver essa própria ideia. Né? Portanto, a pluralidade de instituições, de sujeitos reconhecidos que desenvolvam essa capacidade é fundamental também. Quanto mais uma sociedade promove o desenvolvimento dessas dimensões, a gente diria, portanto, que mais elementos culturais no sentido estrito essa sociedade está realizando, né? Mas ela está próxima de disponibilizar sentidos formativos para os seres humanos que dela participam. Então, por outro lado, né, a gente já deu para ficar claro que para que isso exista é preciso que o ser humano realize um trabalho interno e um trabalho externo. Né? Então, o trabalho interno é a formação humana sempre vai precisar esse sentido integrador. Né? E essa integração não vai surgir à força, certo? Não pode ser um trabalho que outros vão impor ao sujeito. O sujeito vai ter que construir isso consigo mesmo. Claro que construir isso a partir de experiências que lhe sejam propostas, né? Das quais ele participe. Portanto, a sociedade também joga um papel nessa estruturação. Mas nenhuma formação pode dispensar o compromisso, o comprometimento do sujeito com ele mesmo. Né? Portanto, sempre haverá um trabalho interno a ser desempenhado. Né? Razão pela qual nenhum processo formativo também pode ser de antemão assegurado, porque tem uma dimensão desse trabalho que depende de cada sujeito. Né? Por mais rico, por mais capaz que outros sujeitos que orientem ou assistam, né, o sujeito em formação, por mais que esses outros sujeitos sejam capazes, né, tem algo que é ineliminável da competência, do comprometimento exclusivo da pessoa consigo mesma. Né? O trabalho interno é algo que não pode ser descartado, né? Eliminado. Né? Portanto,
o ser humano vai ter que se defrontar consigo mesmo, né? Vai ter que trabalhar com as suas sombras, né? Reconhecer tudo aquilo que em si tende a ser alimentado, a ser regressivo, né? Então, o ser humano pode não lograr se formar, né? Não tem nenhum decreto que assegure a formação singular do ser humano, né? É um trabalho que ele vai precisar desenvolver. Mas há também os obstáculos externos, né? Uma sociedade que não entre no mérito de refletir sobre esses aspectos, né, pode estabelecer instituições, práticas e costumes bastante opostos à ideia de formação. Uma sociedade pode até, inclusive, estabelecer-se de uma forma totalitária em negação direta à ideia de formação, né? Por exemplo, a experiência totalitária, conhecemos muito bem algumas dessas experiências no século XX, não é? A experiência totalitária é aquela que quer impor, não é, um sentido único, exclusivo para todos os seres humanos, não é? Então, o sentido que eles consideram que é o único, né, que esses sujeitos têm que desenvolver, né? As religiões, principalmente a religião cristã, né, em séculos anteriores, embora ainda continue isso em alguns agrupamentos cristãos existentes, né, tem também exerceu essa direção totalitária, né, no sentido de achar que tem a ideia do que deva ser os seres humanos, que eles devem se adaptar àquele sentido que ele está definindo, né? Então, qualquer sociedade que se conforma desse modo, né, ela tende a impor grande obstáculo à formação, né? Porque o sujeito precisa encontrar os elementos que vão fazê-lo integrar, e esse encontro é sempre único, né? Nenhum sujeito se encontra igual a outro sujeito, né? Cada um tem a forma própria de realizar isso, né? Embora isso também não signifique que é um encontro totalmente arbitrário. Isso não é exatamente o desejo não significa que seja realmente simplesmente uma realização dos desejos dos seres particulares. Não, não é isso, né? Porque até a gente viu que algumas dimensões internas do ser humano boicotam a sua própria integração, né? Então, só para citar um exemplo assim bem direto, né? Se eu sou uma pessoa diabética, né, mas eu adoro comer doces, né, então meu desejo está em direta contradição com o meu bem-estar geral, né? Então, atender diretamente o meu desejo aí levará à minha morte, levará ao meu mal-estar, né? Então, nem sempre, portanto, aquilo, o arbítrio, o impulso que surge em cada um, né, é o melhor conselheiro. Normalmente não é, né? Isso não significa que esses aspectos não possam ser, que o desejo não possa ser, digamos assim, fazer parte do processo formativo. Aliás, precisa ser em determinadas circunstâncias, né? Mas ele não pode dar a última palavra, não é? A última palavra não pode ser dele, não é? Por conta de que o ser humano não é só desejo, não é? É um ser desejante, sem dúvida, mas não se realizar-se-á a si mesmo, não é? Com base apenas na obediência aos seus próprios desejos, né? Então, portanto, há esses obstáculos internos, os obstáculos externos, né? Que a sociedade também desenvolve, né? E, portanto, quando eu tenho a ideia do que é formação humana, eu estou apto a criticar aquilo que
na vida particular do sujeito não é formativo e aquilo que nas estruturas sociais não é formativo. Né? Então, desse modo, né, a gente pode entender, portanto, ter um critério heurístico para avaliar as culturas, né? E aí também avaliar os processos necessários para que cada pessoa possa desenvolver-se em seus aspectos constitutivos e, portanto, formar-se humanamente. Né? Então, resumindo, a gente pode dizer, à luz desses elementos constitutivos do fenômeno humano, né? A saber, pelo menos, né, pode haver outros, mas pelo menos os aspectos corpóreos, sencientes, internos e externos, né, pensantes, imaginativos, né, a transcendência humana ao outro, ou seja, o aspecto interpessoal, o aspecto social e o aspecto de transcendência em relação à natureza, né, todos esses aspectos constituintes do humano, né, fornecem uma direção do que seja ou do que não seja formativo. Né? Nem tudo que está instituído na sociedade promove a formação desses elementos humanos. Né? Por exemplo, a guerra, né? A violência pura e simples, né? O desejo de supremacia, a gente pode dizer claramente, não é formativo. Né? Não promove a integração desses aspectos humanos. Né? E, portanto, todas as práticas sociais humanas que existam nesse sentido, eu posso dizer, sem medo de errar, não são formativos. Né? Esses aspectos que existem em qualquer cultura, eu posso criticá-los do ponto de vista de serem contrários à ideia de formação humana. Então, resumindo, eu posso dizer que a ideia de formação humana não é um dogma, certo? Não provém de nenhuma tradição, de nenhuma revelação, nenhuma coisa divina, né? Provém de um entendimento do que é o próprio ser humano, certo? Então, ela não é uma imposição de uma autoridade, né? Então, portanto, ela não pode ser um dogma, tá? A formação humana não é tampouco arbitrária. Não é o que cada um ache. Essa é a minha opinião de formação humana, vou seguir esse caminho. Também não é assim. Né? Não é dogma, mas também não é arbitrário. Né? Não é dogmático, mas também não é arbitrário. Não está na ideia do que cada um ache do que deva ser. Né? Por quê? Porque tem algumas dimensões que precisam ser observadas também. Né? Então não depende do meu desejo, do meu narcisismo, não. Tá? Mas também não é tampouco padronizada, certo? Por quê? Porque cada pessoa também vai ter a sua forma própria, o seu caminho próprio de realizar-se a si mesmo, né? Que nunca é exatamente igual ao de outro ser humano. Né? Então a gente pode dizer, portanto, que a ideia de formação humana não é dogmática, não é arbitrária, não é padronizada. Não é? Ocorre, portanto, na pluralidade, na singularidade. Tá? Então, essa aula faz parte, portanto, desse bloco de aulas que estão discutindo o que é a ideia de formação humana, né? Para só em seguida a gente discutir o que é uma pseudo-formação, né? Uma pseudo-cultura. Primeiramente a gente está discutindo o que seria a ideia de cultura e de formação, para depois a gente entrar na discussão do que seria o contrário disso, tá? Que é o que vamos ver em aulas seguintes. Muito obrigado por sua atenção e espero encontrá-lo nos próximos encontros. Um abraço.